Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Caio Carvalho, nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Na videoaula passada, nós falamos a respeito do projeto de texto, em como cada parte do texto deve estar entrelaçada ali numa sequência lógica para que o meu leitor entenda a ideia que eu quero transmitir, para que o meu leitor entenda que cada parte do texto possui a sua estratégia argumentativa e que lá no final nós vamos ter uma conclusão que vai apontar para os nossos argumentos, que vai arrematar o nosso texto e também propor uma solução para determinada problemática. Como nós já falamos a respeito do projeto de texto e vocês já sabem essas informações a respeito da articulação de ideias em uma sequência lógica, nessa videoaula nós falaremos a respeito dos elementos coesivos que irão ajudar vocês a deixar o texto ali organizado em termos de parágrafos e em termos também de ideias, discussões no decorrer do texto de vocês. Para que vocês entendam a importância dos elementos coesivos, eu trouxe um exemplo de uma sentença que está escrita com o elemento coesivo e depois a outra que está sem o elemento coesivo, para que vocês percebam a diferença e como esse elemento coesivo, também chamado de articulador textual e também chamado de conectivo, conector, interfere no sentido do texto e deixa esse referido texto mais organizado, mais fácil de ser compreendido, mais direto ao ponto. Vejamos, estamos em um mundo moderno. O mundo moderno exige uma atualização constante de nós mesmos. Nós observamos aqui que nós temos a mesma ideia sendo passada, de que nós estamos diante de uma modernidade. No entanto, o falante, ele divide essa informação em dois períodos, sendo que precisava apenas de um período. Então esse ponto não caberia aí. Eu poderia usar um elemento conectivo para conectar justamente essas duas informações sobre o mesmo assunto. Estamos em um mundo moderno. Perceba que quando eu digo em um mundo moderno, eu falo essa expressão, mas na frente eu vou trazer a repetição dessa expressão, o que não é algo legal no texto dissertativo argumentativo. Nós devemos fugir dessas repetições para que nós não percamos pontos lá na nossa competência 4, que é a competência da redação do Enem, que trata justamente da coesão e da coerência, da presença dos elementos conectivos e da presença de sinônimos, que são aquelas palavras que possuem o mesmo sentido e que você pode usar esses sinônimos para não repetir determinados termos. Então nós observamos que nesse trechozinho de duas linhas nós já temos repetições como estamos em um mundo moderno. Aí eu coloco um ponto e depois o mundo moderno exige uma constante de nós mesmos, uma atualização, constante de nós mesmos. Então, reescrevendo essa sentença, nós teríamos: estamos em um mundo moderno que exige uma atualização de nós mesmos. Perceba que nós temos o mesmo sentido da sentença anterior, no entanto, nós temos algo mais direto, que não precisa dessa repetição toda. Perceba que nós usamos aqui o conectivo que para não precisar repetir o sujeito, o termo aqui é mundo moderno. Então nós precisamos usar essas estratégias argumentativas para deixar o nosso texto mais direto, mais compreensível e também bem mais objetivo, fugindo dessa questão da repetição. Ainda nessa discussão a respeito da importância dos conectivos, nós percebemos esses três exemplos que eles possuem um sentido diferente justamente por causa do uso desses conectivos. Vamos acompanhar. Nós temos no primeiro exemplo a informação: prático, você fez uma casa de tijolos, então o lobo mau não vai derrubar sua casa quando ele soprar. Nós temos aqui uma sentença aparentemente banal, que é um trecho de uma história infantil, mas o que eu quero que vocês percebam é a importância desses elementos coesivos, que inclusive eu grifei aí de amarelo para chamar a atenção de vocês, para que vocês realmente percebam a presença desses conectores. Prático, você fez uma casa de tijolos, então
Esse então é um elemento coesivo que nos permite chegar a uma conclusão. Primeiro, eu falo determinado fato, né? Eu exponho um fato e em seguida eu levo uma conclusão a respeito desse fato. Diante desse fato, o falante chega a uma conclusão. E essa conclusão ela é obtida, né? Ela é perpassada ao texto, ela é trazida para o texto por meio do então, desse elemento coesivo, né? O então. Mediante ao fato de que Prático fez uma casa de tijolos, eu posso chegar à conclusão de que o lobo mau não vai derrubar. Além do quando aqui, né, que expressa uma ideia de tempo, né, uma precisão temporal. Né? É o momento em que ele não vai conseguir derrubar a casa, né, que é quando ele soprar. No segundo exemplo, nós temos Cícero poderia ter feito uma casa resistente, mas preferiu fazer de palha e em seguida descansar. Nesse exemplo, nós percebemos a presença do mas, que é aquela conjunção que indica adversidade, né, contrariedade, oposição entre ideias. Então, quando o falante diz esse mas, nós temos uma ideia aí de oposição, uma ideia de contrariedade. Nesse caso do exemplo, eu tenho a primeira ideia, né, de que Cícero poderia ter feito uma casa resistente, e a outra ideia, né, que ele preferiu fazer de palha. Então nós temos uma oposição entre esses dois fatos. E esse mas, ele poderia ser substituído por entretanto, contudo, porém, né, todavia. Então nós temos vários sinônimos para esse elemento coesivo, né? Nós podemos usá-lo para não repetir. Além do e também, que nós temos aí uma conjunção aditiva. No terceiro exemplo, nós temos a casa de Heitor foi de madeira, ainda assim não foi capaz de segurar o lobo mau. Ou seja, esse ainda assim, ele expressa uma ideia de concessão, né? Ou seja, embora a casa de Heitor fosse de madeira, ainda assim o lobo mau conseguiu derrubá-la, né? Ainda assim o lobo mau conseguiu acabar com a casa desse Heitor, né? Então nós temos uma ideia de concessão. Essa ideia de concessão ela é muito usada do nosso texto dissertativo argumentativo, assim como a anterior também, de contrariedade, porque são elementos coesivos que nós usamos para argumentar, para levar que, embora determinada camada social tenha que fazer outra coisa, ela não faz. Lembra daquele exemplo que eu dei para vocês de repertório sociocultural, que foi o John Locke? O John Locke prega justamente que há um contrato social entre a sociedade e entre os governantes. Quando os governantes não levam educação, quando os governantes não trazem cultura, segurança, lazer, saúde, eles acabam quebrando esse contrato social. Então, levando para esse lado, vamos articular aqui um exemplo. Embora o governo federal tenha que levar saúde à população, isso não acontece. Então, o embora é um elemento argumentativo, né, um elemento coesivo que vai levar essa concessão. Com entretanto, nós poderíamos citar, né, que o governo é responsável pela educação da população. No entanto, né, ou todavia, né, entretanto, isso não acontece na prática, visto que nós acompanhamos vários casos, né, de analfabetismo, por exemplo, funcional. Então nós temos esses elementos coesivos justamente para levar a nossa opinião fica ali arraigada ao texto, fica ali escondida no texto, ou até escancarada, né, dependendo da forma como eu uso esses elementos argumentativos. Então eles são bastante importantes para uma redação. Nesse exemplo nós temos: as pessoas estão cada vez mais curiosas em relação à vida do outro. Portanto, vamos falar sobre autobiografia. Nesse caso aqui, nós temos mais um exemplo de conclusão, já que primeiro eu menciono um fato, né? Esse fato é de que a cada dia que passa as pessoas estão mais curiosas em relação à vida do outro. E eu chego a uma conclusão mediante esse fato, né? Qual é a conclusão que eu chego?
de que nós precisamos falar de autobiografia, né? Logo, precisamos falar sobre autobiografia. Assim, precisamos falar sobre autobiografia. Outro exemplo, não irei à festa, pois estou doente. Esse pois indica o quê? Esse pois indica uma ideia de explicação, né? Perceba, não irei à festa da Camila. E em seguida nós temos a explicação, pois estou doente. Outros elementos coesivos que poderia substituir esse pois, né? Pode ser porque estou doente, já que estou doente, haja vista que estou doente, né? Posto que estou doente. Então nós temos várias possibilidades para vocês levarem esses elementos argumentativos. Esse elemento argumentativo de explicação, ele também é muito comum no texto dissertativo argumentativo, já que a exemplificação é uma das estratégias para deixar o texto bem organizado e também bem fundamentado. Essa aula está ficando um pouco grande, então na próxima aula nós iremos continuar nossa discussão a respeito dos elementos conectivos. Então até a próxima aula.